Olá, gente. Estou aqui com o prazer grande de ter o André Cardoso comigo. O André é desenvolvedor e designer de jogos, criador do canal do YouTube Mix and Jam, que foca em mostrar a recriação de mecânicas de jogos famosos. Atualmente, o André trabalha na Unity Technologies como designer de produto. André, um prazer enorme ter você aqui comigo. Muito obrigado aí por tirar um pouco da final da sua tarde de sábado aí na Dinamarca. E muito obrigado por estar aqui comigo, cara. Um prazer enorme. Que é isso. Prazer é todo meu. Bom dia, né, para você que tá aí do outro lado do mundo. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ouvindo. É um prazer aqui estar falando um pouco sobre esse mundo, né, de programação, desenvolvimento de jogos. E assim, é sempre bom contar a história para, né, a gente se divertir e contar um pouco da jornada, né? Mas espero que seja interessante esse rolê. Total certeza que será muito interessante. E, André, eu sempre começo pelo começo aqui, né? Eu sempre pergunto para a pessoa como é que foi que você, sei lá, chegou um dia assim, olhou o computador, olhou a programação e falou assim, pô, esse negócio aqui é interessante, isso aqui é algo que me interessa. Conta um pouquinho dessa história do teu começo, desse interesse inicial por essa área. Rapaz, eu diria que tem várias formas que eu posso dizer que esse interesse surgiu. Mas uma das mais óbvias, assim, é porque meu pai, ele é analista de sistemas, né? Então, de certa forma, esse mundo teve sempre presente enquanto eu cresci, né? Tipo, eu sempre vi meu pai, de alguma forma, olhando para a tela do computador e programando alguma coisa ou modificando alguns dados. Então, a presença estava lá. Mas acho que o mais curioso disso é que eu sempre achei complicado e não sentia naquela época que queria ser uma coisa que eu iria me identificar. Então, o meu interesse pelo mundo digital, obviamente, estava presente, porque isso era muito presente na vida do meu pai, mas a forma como eu desenvolvi foi muito mais específica, né? Porque foi através de jogar jogos, de, enfim, testar coisas no computador, numa era que a gente estava, tipo, começando que a internet estava começando a ficar muito mais presente nas nossas vidas. Então, foi assim, muito mais com outras coisas, com outros serviços, outros sistemas. Mas eu diria assim que com certeza com jogos foi uma das coisas que mais me incluiu para um mundo que era meio a meio programação, meio artístico, porque eu curtia muito e ainda curto animação, arte no geral, né, design gráfico, interface. E aí o tempo foi passando e eu fui ficando mais interessado na parte da programação, né? Então acho que é um pouco assim que foi surgindo, sabe? Só que era meio que um híbrido entre arte e programação. Interessante essa combinação de arte e programação, né? E como é que foi o ensino médio para você? Se tinha alguma coisa que entrou nesse caminho já ou não foi? Não teve nada relacionado com programação ou animação? Como é que foi o teu comecinho assim da tua educação, a chegada no ensino médio? Que fez algum tipo de diferença para você ou não? Assim, eu tive a sorte muito grande, também o privilégio de meio que saber o que eu queria desde muito cedo, né? Então, a partir do ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer o curso de design. No caso eu sou de Recife, né? E no curso da Federal de Pernambuco, o curso de design ele meio que permite com que você estude design como um todo e você escolha uma ênfase. Então eu sabia que eu tinha um interesse geral pelo mundo do design, porque no fim das contas, né, design é ser criativo, né, é resolver problemas, seja ele de usuário ou de outras coisas. E isso pode envolver arte gráfica, pode envolver programação criativa. Então eu sabia desde o ensino médio que eu iria meio que para essa área e lá no curso, né, na faculdade, eu iria meio que focar. Agora, o que eu fiz de fato no ensino médio, eu não sei te dizer se ajudou muito para esse conhecimento e tal, porque muito do que eu treinei, pratiquei, eu fazia muito no meu tempo livre, seja isso usar programas mais relacionados a design gráfico ou qualquer experimentação de criação de site, tudo isso, eu não fiz nada disso no ensino médio, assim. Eh, eu diria que a coisa que o ensino médio me permitiu foi criar umas certas habilidades de comunicação, de apresentação, que são essenciais no mundo de tanto programação quanto de design, né? De você saber trabalhar em equipe e você se comunicar.
mas os conhecimentos de fatos aplicados, eu diria que tem muita coisa que eu, né, tive a sorte também, meio que foi correndo atrás do meu tempo livre para desenvolver. Como é que você faz isso no teu tempo livre? Que tipo de atividade que você executava aí para te ajudar a desenvolver nessa área? Como é que era isso? Bom, naquela época tudo era muito relacionado a design gráfico. Assim, pra ser bem sincero, assim, tipo, quando eu era bem criança, assim, uma das primeiras coisas que mais me interessou foi animação, que eu via umas animações em alguns sites brasileiros, ou até mesmo outros sites de fora, e era muito interessado como é que as pessoas faziam animação. E aí, eventualmente, eu fui baixando um pacote completo da época que existia o Micromedia, né? Ele vinha com todos os programas da Micromedia, que era o Flash, tinha o Fireworks, tinha uns programas que eram mais voltados para tanto animação quanto design gráfico. E eu sempre fui muito, assim, aventureiro de baixar as coisas e testar, né? E meio que na doida e aprender. Obviamente, na época existiam tutoriais, não tanto quanto hoje, né? Acho que hoje em dia é muito mais. Mas esse tempo livre eu pegava e eu ia na louca, assim, sabe? Tipo, experimentando esses programas. Mas especificamente no ensino médio, eu tava muito vidrado na parte de design gráfico. Então, assim, sei lá, vamos supor, tinha professores que tinham as apostilas dos professores. Aí eu fazia as capas das apostilas para professores. Ou eu tinha vamos supor assim, um jogo perfeito na minha cabeça. Eu adorava fazer ilustração, né? Tipo, desenhar para esse jogo que eu imagino, uma versão de Zelda que eu acho que seria show, aí eu desenhava isso. Ou até mesmo em relação à criação de marcas, né? Tipo, todo mundo que precisava, eu sempre gostava, desde cedo, de tipo criar marca, seja para a empresa de um tio, ou seja mesmo para uma marca fictícia, só pela questão do treino. Eu sou uma pessoa muito fissurada em treino, em assim, pegar esse tempo livre e aprender, né? Eu acredito que aprender é uma das partes que mais divertidas do nosso dia a dia, é aprender. Tem um livro, inclusive, chama Theory of Fun, que ele defende justamente que diversão não é nada mais do que aprendizado. Então eu meio que sigo muito essa filosofia até no meu tempo livre. Ter essa coisa da experimentação também tem de suma importância na área em geral aqui, né? Para você conseguir, como você falou, aprender, mesmo com erros, o que seja, e conseguir evoluir na tua carreira. E como é que foi a faculdade para você? Qual foi o caminho que você escolheu aqui? Você está no ensino médio, que você falou, você já tem uma ideia bastante forte de qual o caminho que você chegou, o que você optou de fazer na faculdade e qual foi a influência que a faculdade teve em você? A faculdade, como eu te disse, né, ela era de design e ela permitia com que você fosse escolhendo as cadeiras, né? A gente em Recife chama cadeiras. Acho que é curso, né? Não sei como é que as outras pessoas chamam, esqueci agora. Eu acho que cadeira ou curso tanto faz. Tanto faz, né? E aí você podia escolher. Mas mesmo com essa escolha, o curso da Federal, pelo menos naquela época, era muito voltado para a parte gráfica mesmo, né? Então tinha uma oferta muito grande de cadeiras de áreas mais gráficas. E eu acabei fazendo muitas dessas áreas. Mas sempre que aparecia alguma coisa digital, eu tinha muito interesse. E eu sempre tive um perfil muito digital. Até os meus amigos na época da faculdade, os primeiros anos, já sabiam, sabe, que qualquer coisa que aparecesse digital eu meio que faria. E assim, eu tive uma oportunidade também, assim, algumas, mas uma assim específica é que tinha um curso que era um curso meio que híbrido, de design com o pessoal de computação. E esse curso era um curso que o objetivo da cadeira, no final, era desenvolver um aplicativo. Então, isso já é digital, né, de certa forma, e tem toda essa questão da gente desenhar a interface ou até a experiência do usuário para meio que montar um aplicativo. E essa foi uma das cadeiras mais desafiantes, mas também muito interessante para mim, porque era justamente como eu me encontrava. Eu sabia dentro de mim que o sentimento era esse, que eu tinha essa vontade de ser meio técnico, meio artista. E aí foi nesse tipo de cadeira, também teve outras como um web design da vida, assim, sabe? Mesmo no meio dessas coisas gráficas, eu sempre encontrei oportunidades. Ou até mesmo quando eram aulas de metodologia de design, eu aproveitava a chance, né? Usava a tarefa do fim do curso, ou da cadeira, no caso, para meio que fazer qualquer coisa relacionada a jogos. Nesse caso especificamente, porque eu sou, tipo, vidrado em jogos, né? Mas como é que chama?
o ponto de virada, assim, realmente, para eu entrar nesse mundo foi quando eu tive a oportunidade e também o privilégio de poder fazer o Ciências e Fronteiras, que é um programa, era, né, não existe mais, mas era um programa que era oferecido pelo governo do Brasil para estudantes meio que fazerem uma extensão, uma complementação, né, digo, do curso atual no exterior. E aí eu tive essa oportunidade de estudar nos Estados Unidos. E aí eu passei um ano nos Estados Unidos e na hora da inscrição, inclusive, a gente meio que tinha que escolher uma área específica, sabe? Um foco. E tinha lá a área de game design. Então, assim, mesmo não tendo essas habilidades oferecidas para mim no curso, eu meio que abracei e fiz. Eu vou colocar isso mesmo, porque se eu não sei agora, eu vou aprender com força. Eu vou com garra e vou tentar aprender mesmo. E como eu te falei, né, tipo, eu sou muito fissurado em treinar e praticar, então eu não via problema nenhum nisso. Então eu meio que escolhi, passei um ano lá, e lá foi realmente onde eu tive mestres e amigos e professores que conseguiram me introduzir para a programação de uma forma que eu não tinha medo, né? Acho que um detalhe que eu não falei, assim, que no ensino médio eu não era muito bom em matemática. Então eu não via possibilidade nenhuma de eu, em algum momento, ser, de fato, ter um certo tipo de empoderamento em relação a eu mesmo programar, porque eu achava que isso não pertencia a minhas habilidades. Só que nesse intercâmbio, né, nesse programa, foi onde eu tive a oportunidade de aprender sem o medo, porque tinham pessoas que me mostravam e falavam assim, nem é tão complicado quanto parece. Eh, então, para mim foi uma oportunidade esplêndida e foi lá onde eu comecei a aprender a programar. Eu tinha uma cadeira, né, de programação normal, só para programação, que eu aprendi a programar em JavaScript, e a gente usava o Processing, que é um programa de programação visual, e em paralelo, eu tinha uma cadeira de jogos, né? E a gente começou a usar o Unity para desenvolver e eu comecei a aprender a programar em C Sharp. E assim, para mim foi um momento de explosão assim de endorfina, porque para você que é criativo, você é um designer e você ter o poder de meio que prototipar suas próprias ideias, sabe? E poder expressar essas ideias a partir da programação é uma sensação muito boa. E foi aí onde eu, de fato, lancei como é que chama? Essa jornada. Foi aí que eu comecei e até hoje programo, e, enfim, para mim programação faz parte, tipo, muito forte da minha vida. Então, eu sou muito grato dessa oportunidade. E tem várias coisas interessantes nessa parte que você falou aí, né? Tem toda a parte criativa e tem a parte dessa oportunidade de você ir para os Estados Unidos pelo Ciência Sem Fronteiras. Qual foi a instituição para a qual você foi? Eu fui para Nova York e estudei numa universidade chamada Parsons, The New School for Design. E essa é uma universidade focada na área de artes, né? Mas mesmo assim, tinha várias coisas digitais, né? Porque eles também consideram, obviamente, hoje em dia, programação consegue ser vista como uma área de criatividade também artística. Então, tinha um curso dedicado só para a criação de jogos. E aí foi muito legal, foi muito interessante. E André, eu assumo que você já falava inglês quando você foi para lá, ou seja, como é que foi que você começou o teu conhecimento de inglês? Como é que foi a chegada lá e algum tipo de dificuldade nesse sentido com o domínio do idioma inglês ou não? Nesse sentido eu também fui muito privilegiado, eu acho, assim, porque durante a minha infância e meu crescimento, né, tipo, os meus pais sempre tiveram recursos, né, para me colocar em cursos de inglês. Eu até cheguei, quando era mais novo, a estudar em um colégio americano, né. Então, obviamente, eu tive um acesso que deu esse benefício e eu nunca tive essa dificuldade, assim. Além de tudo isso, tudo que eu consumi de entretenimento e mídia, e até os jogos, obviamente, eram em inglês. Então, eu tinha sempre um motivo constante de treinar. Então, eu tinha esse conforto, assim, realmente. No Ciências e Fronteiras, obviamente, ficou mais prático ainda, né? Porque eu tinha que falar inglês todos os dias e todas as aulas. Então, obviamente, melhorou bastante. E é mais ou menos por aí. E André, conta um pouco pra gente sobre C Sharp e Unity. Que negócio é esse de Unity? Para que serve isso? Explica para nossa audiência aqui que ainda está na fase do Hello World.
O que que seria o Unity e qual a importância disso para game development? Então, a Unity, né, tem uma importância meio que criativa no mundo dos jogos, porque, assim, é, a- até certo ponto, para você fazer um jogo, no caso, no início do mundo do desenvolvimento, era preciso que você montasse todos os sistemas para fazer que um jogo rode. Então, se você queria fazer um jogo há 20 anos atrás, você precisava montar o sistema de renderização, o sistema de colisão, o sistema de iluminação e por aí vai. Então, você tinha que ser alguém com a área de back-end, engenharia muito forte para começar a pensar em montar um jogo. Então, a Unity e outras que a gente chama de engines ou motores gráficos, eles são programas que permitem que você não precise se preocupar com nada disso, porque é um programa que você pode usar ele como base para, como eu disse, né, renderização, iluminação, programação, colisão, para você não se preocupar com nada disso, na verdade, né, para você apenas se preocupar em ser criativo e criar, desenvolver seus jogos, né. Obviamente, hoje em dia a Unity é utilizada também para programação de outras coisas também, além de jogos. Mas no meu caso, obviamente, isso significa, e significou naquela época, eu não ter que me estressar com nada, apenas com ter uma ideia e observar a Unity como um papel em branco, né? Onde eu posso meio que me expressar. E no caso do C Sharp, né? O C Sharp é a linguagem que o Unity usa para você montar seus próprios comportamentos de como as coisas vão ser, né? Então, assim, é, na minha opinião, o C Sharp é uma linguagem que ela é bem objetiva, assim, em relação à lógica, né? Tipo, a forma como a linguagem ela é escrita, ela é bem, assim, bem direta, né? A lógica está bem presente ali. Então, quando eu digo escrever comportamentos, você tem que imaginar que o seu jogo, ele é diferente por causa do que você quer que aconteça no jogo, né? E o C Sharp não é nada mais, nada menos do que a forma como você vai se comunicar com a Unity para dizer o que você quer que aconteça em determinado ponto do seu jogo e como você quer que seu personagem interaja com as coisas. Então, assim, é, nesse caso, né, você aprende o C Sharp para poder criar seus comportamentos na Unity. E, obviamente, quanto mais o tempo passa, mais soluções aparecem para que você nem precise necessariamente programar. Existem também linguagem de programações visuais. A Unity tem uma implementação que você pode conectar blocos para meio que fazer isso. Mas, inerentemente, eu acho que o conhecimento e o entendimento do que é lógica ainda tem que estar presente. E é uma coisa que todo jogo tem, a lógica, né? Se isso acontece, qual é a reação? Se eu tenho esse item, qual é a reação, né? Então, a lógica é uma parte fundamental e, obviamente, no caso da Unity, o C Sharp é a linguagem que você monta essa lógica. E, André, voltando lá para o Ciência Sem Fronteira, no teu curso lá que você mencionou que você descobriu o Unity, você descobriu o C Sharp, começou a programar e aquilo explodiu a tua cabeça, você viu que você conseguia combinar programação com criatividade, com animação e tudo mais. Como é que foi a chegada daí desse momento do Ciência de Fronteira? Como é que foi a transição, o caminho até você chegar no teu primeiro emprego nessa área? Hum, Então, como eu te disse, né? Tipo, essa explosão para uma pessoa com o meu perfil fez com que eu ficasse muito também vidrado em programar uma coisa diferente todo dia e montar um portfólio. E nessa situação, né, quando eu voltei para o Brasil, eu queria continuar praticando e arranjando motivos para praticar. E eu acabei fazendo o meu TCC ser um jogo que eu e o amigo meu que eu conheci lá lá em Nova York, a gente programou assim 50 meio a meio, né? Tipo, a gente programou o jogo todo. Eu também fiz pixel art e áudio. Então, eu fui montando um portfólio, né, com as experimentações que eu queria fazer no meu tempo livre mesmo, né. E aí, basicamente, isso permitiu com que, assim que eu me formasse no curso, né, com o meu TCC, que foi esse jogo, na primeira oportunidade que apareceu na minha cidade, né, em Recife, que a oportunidade que apareceu foi, ser game designer barra programador numa empresa que fazia jogos educacionais. Logo assim que eu me formei, eu consegui essa vaga. E daí pra frente foi só continuar praticando e, mais importante ainda no meu caso, foi continuar montando portfólio, porque eu tinha muito essa gana de pegar meu tempo livre
e continuar programando, sabe? Pra quem programa sabe como é, né? Tipo, você programa e se passar 2 meses, você já aprendeu tanto que você fica olhando para o seu código anterior, para sua implementação anterior e já fica pensando, meu Deus, o que que eu fiz aqui? O que que aconteceu, né? Tipo, o que que eu tava pensando? Então, eu sempre arranjava uma desculpa e uma forma de melhorar e aprender e testar outras coisas. Então, nesse emprego que eu mencionei, chegou um momento que eu fiquei meio que responsável de tentar transportar os jogos que eles tinham, né, os jogos educacionais que eram em Flash, e começar a colocar eles em Unity, né, nesse universo um pouquinho mais flexível e mais disponível para várias plataformas. E aí, esse emprego me abriu várias portas, né, para eu começar a trabalhar profissionalmente com isso, e também com a minha constante experimentação e, e criação de coisas para botar no portfólio, permitiu com que isso fosse avançando cada vez mais. André, conta um pouquinho como é que foi a tua evolução dentro do Brasil ainda, até você chegar na oportunidade de sair do país para... Eu acredito que você foi direto do Brasil para a Dinamarca, né? Mas conta pra Exato. gente um pouco como foi a tua trajetória dentro do Brasil até você conseguir chegar nessa oportunidade que pintou onde você está hoje. Então, na verdade foi bem rápido assim mesmo. Eu sou bem relativamente novo. E assim, quando eu estava nesse primeiro emprego, obviamente, tinha várias partes boas e também tinha várias partes que eu estava um pouco assim, frustrado e desejava ter um papel maior ou poder fazer coisas mais ambiciosas. E como eu estava mencionando anteriormente, uma das coisas que eu me forcei a fazer para continuar praticando e meio que tentando sempre ser um game designer e programador melhor, foi, como eu te disse anteriormente, eu estava sempre procurando alguma coisa. E uma dessas ideias que eu tive foi recriar jogos que eu gostava muito, partes específicas desses jogos, e tentar recriar, porque chegou um ponto que eu tinha uma habilidade que permitia com que o Unity fosse, como eu falei anteriormente, fosse esse papel em branco para mim. Então, eu conseguia imaginar na minha cabeça como seria que eu implementaria. Obviamente, os programadores que fizeram o jogo original devem ter pensado de uma forma, deve ser muito mais prático, deve ser muito mais rápido, mas como eu faria? E aí foi que começou toda uma jornada que eu tenho em relação à recriação de coisas. O primeiro projeto que eu fiz, inclusive, a minha intenção era fazer pra mim mesmo. Eu queria pegar, eu estava jogando Mario Odyssey no Nintendo Switch e queria tentar recriar uma coisa muito específica ali do menu do Mario Odyssey e queria fazer meio que pra mim, sabe? Só pra aprender mesmo e praticar. E eu cheguei a mostrar isso pra alguns professores e amigos e eles falaram assim, véi, que massa, assim, tipo, alguns pediram pra eu compartilhar o código, obviamente, e outras pessoas pediram pra eu compartilhar meio que tudo. Tipo assim, como é que eu iniciei, como é que eu fiz. É, e basicamente, o que isso surgiu é que eu tava num emprego que eu tava, né, tipo, ainda crescendo, e no meu tempo livre eu queria meio que pegar toda oportunidade pra montar portfólio, continuar praticando. E isso de recriar mecânica foi a coisa que surgiu que pra mim parecia uma ideia muito boa, que era pegar pequenas coisas, me dedicar a projetos de pequeno, sabe, tipo, um projeto de uma semana, 2 semanas, e me dedicar a isso. E eu percebi nesse caminho que seria interessante também compartilhar a jornada, né? Eu acho que a minha intenção, quando eu estava pensando nisso, não era nem fazer tutorial ou nada disso. Eu estava muito na vibe de assim, será que as pessoas estão interessadas nessa jornada? Porque eu não sou o melhor programador do mundo e nunca vou ser, né? Vou estar sempre aprendendo. Mas existe uma jornada de até de inspiração que para mim era muito importante contar essa história porque eu sei que tem milhões de pessoas no mundo que já foram que nem eu fui um dia, tipo, com muito medo desse mundo, com muito medo de programação. Então, nem que seja por isso, eu poderia tentar fazer isso, né? Poderia meio que tentar criar esse ambiente. E foi aí que eu tive a ideia de ter um canal do YouTube, que eu tive a ideia, né, de ter esse canal que chama Mix and Jam. E com esse canal foi onde eu queria mostrar a jornada de como foi olhar o jogo e dissecar ele. E também queria fazer com que criar uma comunidade. Queria deixar o código aberto para que as pessoas, se elas quisessem,
observar, explorar o código, entender como foi feito na raiz, desde o primeiro vídeo até hoje, eu queria disponibilizar tudo, porque, enfim, alguém pode ir lá no GitHub, melhorar o código se ele quiser, né? Ele pode estender o código, ele pode fazer uma requisição, né? E pedir para que ele ajuste um bug para mim. Então eu achava que tinha uma oportunidade ali, tinha uma coisa. Mas eu acho que o principal foi que a minha intenção era realmente só aprender mais e possivelmente, e eu estava esperançoso que eu poderia, no mínimo, inspirar pessoas. E aí o que aconteceu foi que isso foi durante esse período que eu estava no trabalho, e eu estava fazendo isso no tempo livre, e eu tive a sorte muito grande também, o privilégio, né? Óbvio, eu reconheço que eu fazia muita coisa, né? Mas teve um momento que isso deu muito certo. Muito, muito certo. A um ponto, assim, que eu nunca imaginei do canal crescer tanto e ter tantas visualizações e tantas pessoas elogiando meu trabalho e falando que estavam aprendendo através de mim ou se inspirando. O que foi, tipo assim, um sentimento, uma gratidão, tipo, uma coisa insana, muito, muito boa. E cresceu tanto que chegou um ponto que oportunidades começaram a surgir, né? E aí, uma das oportunidades foi com a Unity, que a Unity justamente viu que eu estava fazendo isso e eles queriam que eu meio que estendesse isso e trabalhasse na área de meio que educação e meio que ensino técnico, para que eu pudesse inspirar outras pessoas, só que com mais recursos, né, dentro da Unity, para poder continuar fazendo isso. E eu achei que essa vaga, naquele momento, era a coisa mais, que fazia mais sentido na minha atual vibe, assim, vamos chamar. E aí, literalmente, tipo, com 2 anos do meu primeiro emprego, eu recebi a proposta para vir morar aqui em Copenhague e trabalhar no escritório aqui da Dinamarca, né, que foi o primeiro. Hoje em dia o centro mesmo é em São Francisco e tal, mas aqui foi a sede, né, onde começou a Unity. E assim, foi uma oportunidade incrível e uma coisa muito legal que eles meio que, eu não vou usar nem a palavra permitiram, né, mas eles estimularam que eu continuasse com o canal, porque para eles, obviamente, tipo, o que eu fazia era legítimo e eles queriam continuar que eu continuasse inspirando as pessoas também, né. Então, até hoje eu trabalho na Unity, eu só mudei de posição agora para ser Product Designer, que eu posso explicar um pouco depois, né, sobre isso. Mas eu também continuo com o canal. Esporadicamente eu tô lá postando e continuo tentando, de alguma forma, inspirar e praticar. E tentar sempre ser um melhor desenvolvedor e um melhor designer, como um todo. Essa é uma jornada fantástica, né? É interessante também você ver os pontos de conexão da coisa, né? Você foi à faculdade no Brasil, aí você conseguiu ir para o Ciências Sem Fronteira, aí você chega lá, você começa a aprender C Sharp, você começa a aprender sobre Unity, e você volta para o Brasil, você cria o seu canal, aquele seu canal começa a ajudar pessoas, eventualmente o pessoal da Unity vê isso também e te leva para Dinamarca, para você viver em Copenhague, trabalhar com eles e você ajudando em educação também, agora você como product designer. E conta um pouco pra gente como é que foi essa coisa para você de mudar aí do Brasilzão, do seu dia a dia e chegar num país diferente, na Escandinávia, como é que foi essa aclimatação a um país diferente, a uma cultura diferente, a um clima diferente, como é que foi esse começo para você lá? Então, Marcelo, no começo, eu estava 100% grato, né? A sensação era de pura alegria e êxtase, de poder pensar e imaginar que eu estava conseguindo evoluir a esse ponto graças a muita coisa, né? E graças a muitas pessoas também. Então, no começo foi muito impactante positivamente, né? Eu estava muito feliz, eu estava muito alegre de estar podendo ter a oportunidade. Então, eu lembro que quando começou tudo isso, eu estava muito, muito, muito feliz. Mas, como eu sempre fui uma pessoa que abraçava muito as coisas, essas oportunidades, sem pensar duas vezes, porque para mim é uma coisa inédita e eu não podia perder, eu acho que uma coisa que eu acabei criando, né, foi meio que um loop de tipo não perceber
a troca natural das coisas que você faz a partir do momento que você escolhe sair do seu ambiente, né? Tem uma troca de ciclo total de amizade, tem uma troca de rotina, tem uma troca de temperatura, tem uma troca de cultura. Então tem umas coisas que, obviamente, não, eu não faria diferente, né? Mas eu não pensei muito nisso, nesse aspecto. E eu acabei percebendo ao longo do tempo que eu gosto muito mesmo do Brasil, né? Especificamente do Nordeste, né? Que é onde eu morei antes de ir para lá. E assim, eu sinto muita falta, né, do calor da temperatura, ou seja, literalmente, mas também o calor das pessoas, e o calor da energia de nós, assim, nós brasileiros. Então, assim, obviamente é muito desafiante, mas é literalmente 50-50. Eu consigo te pontuar todos os pontos por qual é incrível e, assim, maravilhoso morar aqui, que eu gosto muito de Copenhague, e é uma cidade maravilhosa, linda, e com muita cultura e muita valorização ao trabalho de design, ao trabalho de arte e cultura, mas também sei te dizer o quanto eu sinto falta do Brasil e o quanto eu queria estar lá às vezes, mas, obviamente, por várias questões. Mas uma delas que eu vou deixar aqui pontuado, que é a temperatura aqui, pessoal, é complicado, não vou mentir. Eu, recifense, aqui, no friozão, com o inverno que fica super escuro, não é fácil não, mas é óbvio, eu reconheço que, a oportunidade que eu tenho, né, e onde eu tô é incrível, então eu não vou negar isso. Mas, como você deve saber, Marcelo, obviamente tem os desafios, né? Então, é um misto, sabe? Por que não? A resposta pode ser um misto. Mas Copenhague é incrível, quem tiver a oportunidade, obviamente, de conhecer, eu recomendo bastante, é incrível. Copenhague é um lugar absolutamente fantástico, né? Eu tive a oportunidade de sair em 2011 e realmente é um lugar sensacional. E apesar do inverno mais complexo, um verão também sensacional. Tivoli Park, um monte de coisas muito interessantes na cidade e na Dinamarca inteira também, né? Uhum. E como é que é o ambiente de trabalho, como é que é o trabalho no dia a dia, lidar com as pessoas numa cultura diferente, como a Escandinávia, e também a Unity é uma empresa global, você falou, você tem gente lá em São Francisco, gente pelo mundo afora, conta pro pessoal aqui do nosso grupo, como é que é esse teu dia a dia da cultura daí e a cultura da empresa. Eu acho que o legal da Unity em específico é que é uma cultura muito global, como você estava mencionando. E aqui no escritório da Dinamarca, inclusive, eu conheço poucos dinamarqueses. É engraçado isso, tipo, eu trabalho com pessoas do mundo inteiro. Então cria esse conforto, porque quando todo mundo tá na mesma situação que você, né? Tipo, todo mundo veio de algum lugar por algum motivo aleatório e alguma jornada, isso meio que dá um conforto, né? E isso combinado com a cultura de trabalho da Dinamarca, que tem uma cultura muito legal em relação ao balanço de vida profissional e pessoal. A cultura em si, o governo e como as pessoas pensam, é muito voltada às pessoas se preocuparem muito com esse balanço, né? Tipo, você conseguir dedicar um tempo também para sua vida, para o seu bem-estar, para essas coisas. Então, para mim, que sou uma pessoa muito apaixonada e gosto muito do que eu faço, às vezes é meio perigoso, porque eu posso me perder em trabalhar demais, em, sabe, passar muito tempo focado nas coisas que eu tô fazendo, nos projetos que eu tô fazendo. E, graças a Deus, o que eu sinto é que tem uma pressão a menos, pelo menos externa, né? Que eu consigo relaxar, que eu consigo curtir um pouco minha vida, curtir quem tá ao meu redor. E é muito legal, as pessoas são muito legais, são muito companheiras. Eu nunca pensei em nenhuma reclamação assim de fato que eu consiga pensar em relação à comparação, porque nesse aspecto específico, que eu acho que é o mais importante, né, de se sentir bem e não estar estressado com a quantidade de trabalho, é uma coisa que eu só vivenciei aqui. E é uma coisa que eu sei de fato que aqui tem uma diferença muito grande em relação ao Brasil e tudo mais. E os meus colegas são muito legais, eu acho que eu vou repetir esse fato de todo mundo ser internacional, me dá um. Tem vários aspectos, dá conforto, também dá uma mudança de rotina assim muito legal, que você nunca vai conhecer alguém similar, né? Você sempre vai conhecer alguém que tem uma história, uma jornada, uma cultura muito diferente. Então, para mim, é muito interessante. Obviamente, uma coisa que eu sinto falta, meio que puxando pro assunto anterior, é que eu sinto falta de estar falando ali meu português, com meus brasileiros e tal. Então, uma coisa que eu faço
quanto mais o tempo passa, mais pessoas eu conheço aqui, assim, não necessariamente no trabalho, que são brasileiras e tal. Ou até mesmo no trabalho, na Unity tem uns 4 brasileiros, 5, se não me engano. E aí sempre dá pra ter um conforto quando precisa, sabe? Mas assim, é ótimo trabalhar lá e, nossa, é muito legal mesmo. André, conta um pouquinho mais sobre o trabalho em si. Você falou que você teve uma evolução aqui na carreira de você agora é Product Designer. Conta para os nossos ouvintes aqui. O que é esse negócio de ser Product Designer? O que você está fazendo agora? É, então, a minha evolução foi como eu estava falando antes, né? Eu fui de uma equipe que era marketing técnico, né? Para ensinar e mostrar novas funcionalidades, para virar product designer, que eu passei muito por essa fase no meu ensino superior, de entender design como uma ferramenta para resolver problemas. E essa mudança aconteceu porque chegou um ponto que a Unity em si, ela oferece mudanças internas caso você queira, caso você tenha interesse de explorar uma área nova. E depois de 2 anos numa posição que eu estava, eu achei que era um momento legal de experimentar uma coisa diferente. E como eu sou uma pessoa que sou muito apegado à Unity em si, a ferramenta, a ideologia da ferramenta, que é a democratização de desenvolvimento de jogos, eu sou muito apegado a isso. Eu realmente acredito na filosofia, porque eu já fui essa pessoa, né? Tipo, de não acreditar que eu ia conseguir fazer isso e, na verdade, uma ferramenta permitiu com que eu tivesse acesso a isso. Então, quando apareceu essa oportunidade de ser, tipo, desenhar e poder melhorar a ferramenta em si em prol dessa democratização, eu achei que fazia todo sentido. Que eu poderia usar todas as habilidades que eu tive, né, no meu ensino superior de design, de resolver problema, de pensar na experiência do usuário, e juntar isso com todo o conhecimento técnico que eu tenho no pessoal e também o contato que eu tenho com a comunidade, né? Por causa do canal, eu meio que tô muito inserido no universo da Unity e essa ecosfera toda que representa a comunidade, os pedidos, as funções que as pessoas querem, as funções que as pessoas não querem, as reclamações, os elogios. Então, tudo isso na minha cabeça fazia muito sentido para que eu pudesse estar numa posição onde agora eu, no caso, anteriormente, eu estava educando as pessoas, sabe? Eu estava num nível de educação, pensando como é que eu vou inserir as pessoas para esse mundo para facilitar a vida delas. E para mim, a transição para product design foi uma transição super natural, porque se você parar para pensar, eu passei de tentar explicar para agora tentar de fato mudar, né? O que a ferramenta é. Tentar desenhar, tentar fazer pesquisa de usuário para identificar os problemas e desenhar essas features, ou esses componentes, ou essas janelas, ou esses botões, para melhorar a experiência do usuário. E eu tenho como objetivo para mim tornar uma ferramenta mais intuitiva e mais acessível para essas pessoas que, como eu disse anteriormente, né, já foram que nem eu, assim, que olham para qualquer engine, mas especialmente a Unity, e vem um cockpit de avião, né? Tipo, vem uma série de botões complexos de um programa super complexo que faz 1 milhão de coisas e tentar reduzir isso trazendo essa experiência e esse contato que eu tenho com o universo da Unity, que eu gosto de chamar de Unityverse, né? É o universo complexo, paralelo da Unity. Então, para mim, foi uma transição super legal e hoje eu tô super adorando. E o impacto que a gente tem, que a minha equipe tem, é muito legal, de, tipo, realmente tá vendo em versões novas da Unity, versões novas, né? Vendo essas mudanças, vendo as coisas que a gente fez, que a gente desenhou, que a gente propôs, as iterações que aconteceram para que isso fosse possível. Então, tá super legal. Eu acho que o impacto é a parte que eu fico mais feliz como um todo, né? Eu consigo ver que tudo que eu estou fazendo agora tem um nível de discussão muito legal e, obviamente, eu trabalho com pessoas, com designers incríveis na minha equipe. Então, também é uma honra trabalhar com essas pessoas ao meu redor. André, você está na Unity, aí você está lidando com
o topo da tecnologia aí na área de game development, design e tudo mais. Tem algum tipo de tecnologia, alguma coisa específica dessa área de tecnologia com a qual você não trabalha hoje, mas com a qual você eventualmente gostaria de trabalhar um dia? Algum desejo nesse segmento? Rapaz, boa pergunta. Assim, nunca parei pra pensar especificamente nisso. Mas tem duas coisas que eu acho que eu me identifico muito, mas que o conhecimento técnico é muito grande, né, ainda, porque eu como designer e tal, que fui aprendendo a programar aos poucos, não consegui chegar nesse nível ainda. Mas existe um mundo, né, um mundo muito complexo e grande do que a gente chama de arte técnica, né? O technical artist é a pessoa que trabalha fazendo shaders, fazendo efeitos que envolvem programações. E muitas dessas pessoas fazem essas coisas manualmente. Então existe uma linguagem totalmente diferente só para escrever shader, por exemplo. Eu uso ferramentas visuais para fazer shaders, porque para mim é muito mais fácil e tal. Eu não preciso necessariamente saber o código de construção de shader, de renderização, de buffer pass, render pass, umas coisas bem complexas. Que é uma coisa que, se eu tivesse tempo, para ser bem sincero, eu adoraria aprender também, porque eu tenho certeza que seria uma sensação similar de, poxa, para mim é muito complexo, mas depois que eu aprendesse e alguém tivesse a paciência e me mostrasse direitinho para meio que virar, cair a ficha, eu ia sentir de novo o mesmo sentimento de empoderamento, né? E meio que ia criar e criar projetos, criar efeitos, criar shaders com essa tecnologia que, vamos supor assim, eu não tô muito 100% ligado, né, na parte técnica. E também tem toda uma tecnologia nova eu não sei nem falar direito para você ter noção. Mas na Unity a iniciativa que chama DOTS, que é um sistema de entidades que eu não sei te explicar direito, talvez você saiba explicar melhor do que eu, mas é tipo uma nova forma de olhar para como as coisas são organizadas, né? Que não é necessariamente orientado a objeto e tal, que a Unity está introduzindo aos poucos, que é uma coisa super complexa, mas ela melhora infinitamente performance, ela permite muito mais tipos de jogos que envolvem complexidades de cenário, de coisas. E assim, é uma coisa tão complexa tecnicamente que eu não cheguei a ir muito a fundo nisso. Mas com certeza, quem sabe um dia eu esteja entendendo isso para poder também pensar um pouco no futuro da experiência de como inserir outros usuários para essas tecnologias mais complexas. Perfeito. E você sempre movido ao teu desejo de aprender, né? Você está querendo sempre aprender alguma coisa que é uma constante na tua carreira, na tua vida. E te levando sempre à frente esse desejo de aprender, que é muito interessante de ver aqui. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes aqui o que são shaders e o que é o render pass, o que é buffer pass. Explica um pouquinho para quem não entende nada dessa área, por favor. Ó, eu vou fazer o meu melhor, mas assim, eu respondi essa pergunta justamente porque eu não sou tão conhecido, não conheço tanto quanto muitas pessoas, né? Mas basicamente o shader é, é não um programa, mas é basicamente a lógica de interpretação de o que acontece quando o objeto é iluminado e qual é o resultado disso, né? Como ele vai aparecer na tela. Então o shader permite com que você basicamente brinque com a forma como os pixels são interpretados a partir do objeto que você tem na cena, a luz que ele está recebendo, e você meio que brinque nesse meio termo, assim, nessa camada intermediária, e você escreva esse código para interpretar os pixels que estão entrando e direcionar eles para uma coisa mais criativa, né? Então você pode usar um shader para fazer seu personagem brilhar apenas nas bordas do modelo, né, do mesh, o mesh é o modelo, né, a representação poligonal tridimensional. Então você tem uma manipulação de pixels, como eles são interpretados e como eles resultam na tela, né? Outro exemplo seria você conseguir modificar partes do modelo 3D, os vertex, né, que são as vértices do modelo 3D, a partir de shader. Então, assim, as possibilidades são infinitas, mas um shader, em um resumo muito, muito simples, é isso.
É o poder de manipular como as coisas são visualizadas, né? E isso permite com que essa área exista. Existe uma área totalmente dedicada à arte técnica. E isso tem vários empregos e posições que são pessoas que são dedicadas a isso. Pessoas dedicadas a descobrir os melhores resultados visuais e também otimizados que envolvem arte e programação. Então tem muita coisa aí. é, E assim, se você quiser pensar em exemplos, tem, por exemplo, o Splatoon, né, que é um jogo no Nintendo Switch da Nintendo. E aí, esse jogo é muito shader, porque tem shader para fazer que o objeto 3D entenda que ele está sendo atingido por tinta do personagem, e aí a tinta vai ser ali criada naquele objeto 3D já pré-existente. Então, como é que são esses cálculos? Como é que a tinta ela vai fazer um efeito de ela ser mais grossa, assim, a tinta, ela ter um brilho, ela ter uma reflexão. Tudo isso é arte técnica, né? Então, é um maravilhoso mundo das pessoas que são meio a meio, né? Artistas e técnicas. E André, como é que é a sensação de você jogar um jogo no qual você teve algum tipo de influência, que o produto da Unity que você tocou está sendo usado, que você sabe que tá fazendo parte daquele game? Qual é a sensação que te dá quando isso acontece? Eu acho que tem a pré-sensação e tem a sensação quando você está mais tranquilo, você está mais aliviado do projeto. Porque quando você está envolvido e você trabalha num projeto há muito tempo, às vezes pode ser cansativo. Mas, fora isso, quando vem esse alívio de ter terminado e de você estar agora acostumado que o seu jogo ou produto tá meio que no mundo, velho, a sensação é, assim, muito incrível, porque teve uma época que eu desenvolvi um jogo, mais de um, mas especificamente quando eu desenvolvi meu primeiro jogo, que era um couch multiplayer. Couch multiplayer são aqueles jogos que são focados em você se juntar com alguns amigos e literalmente jogar no sofá, né? E jogar um jogo que tá todo mundo ali jogando ao mesmo tempo, interagindo. Eu cheguei a fazer alguns jogos assim, e eu acho que é a sensação mais satisfatória do mundo você vê as pessoas sorrindo, né? E gritando, jogando naturalmente como as pessoas jogam jogos que você aprecia. Sabe? Você vê as pessoas tendo as mesmas emoções que você teve quando você jogava Mario Kart com seu irmão, que você jogava Mario Party com seus amigos, ou um jogo de corrida com sua família. Então, quando você quebra essa barreira de tipo, na verdade, que você via outras pessoas fazendo, né? Ah, a Nintendo faz isso, eu vou fazer isso? Que loucura, nunca. Mas quando você vê que você também pode fazer isso, é uma sensação que é também empoderadora, é tipo incrível. É tipo você saber que você é uma alma criativa que está permitindo outras pessoas se divertirem com sua criação. Para mim é muito legal e eu também tenho, obviamente, uma apreciação muito grande por games, porque para mim games são uma junção de tudo. É uma junção de arte, uma junção de tecnologia, uma junção de muitas coisas, de sensação, emoção. Então, é uma arte por si só, né? E, obviamente, quando você vê uma arte que foi você que criou, depois do aperreio, que é você resolver bug e testar e modificar coisas, é só sucesso, é só alegria. Então é uma coisa maravilhosa. André, acho que você falou para mim que você já está aí na Dinamarca faz 2 anos, ou talvez um pouco mais de 2 anos. E você chegou aí um pouco antes do começo da pandemia, é isso? Uhum. Eu fui. Acho que foi 4 meses antes da pandemia. Então teve esse desafio aí. Como é que foi essa transição eu assumo que você chegou aí, você estava trabalhando no escritório e eventualmente foi todo mundo trabalhar remotamente ou aconteceu isso? Como é que foi essa transição e o impacto da pandemia no trabalho de vocês aí? Foi exatamente como você mencionou. A Dinamarca foi um país que teve uma reação muito rápida. Quando começou a acontecer, tudo foi fechado muito rapidamente, de imediato, e a gente parou de ir pro escritório, assim, no primeiro dia de lockdown, né? E, assim, eu acho que afetou, mas afetou muito menos do que poderia afetar, né? Eu acho que o trabalho da Unity sempre foi muito flexível e muitas pessoas antes da pandemia já eram remotos, 100%. Algumas pessoas eram híbridas, né? Gosta de ir para o escritório quando pode, ou porque mora um pouquinho mais longe. Por exemplo, uma pessoa aqui, né, mora na Suécia.
e vinha trabalhar aqui. Só como um exemplo, assim, sabe? Então, ela não vai vir sempre. E as equipes e os chefes sempre foram muito flexíveis em relação a isso, com o tanto que você entregue. Então, impacto existiu, óbvio. Porque eu acho que a gente como um todo, né? Eu tô envolvido nisso. Tipo, a gente meio que se perdeu nesse mundo de não conseguir mais criar uma separação de o que é. Qual é o tempo que você está em casa e qual é o tempo que você está no trabalho. Então, certamente eu acumulei, tipo, muito trabalho por simplesmente achar que, o computador tá aqui ligado do meu lado, por que não ir para uma reunião mais tarde? Por que não trabalhar um pouco mais tarde, né? Eu acho que o impacto foi mais nesse sentido, porque até mesmo para a Unity como empresa, a pandemia foi. Não quero usar a palavra ajudou, porque não ajudou ninguém, obviamente. Mas a Unity, obviamente, as pessoas estavam jogando mais. As pessoas estavam querendo aprender coisas novas. Então, para a Unity, o efeito foi até positivo, se você parar a pensar nesse aspecto mais econômico, né, do business. E para mim, foi só isso, do desafio de criar essas barreiras de saber quando parar de trabalhar e também sentir um pouco da tristeza de não conseguir sair, de não conseguir encontrar essas pessoas, porque quando você trabalha, não é só você que trabalha, né? Quando você trabalha numa área criativa, você tem uma equipe, você tem pessoas que fazem tudo acontecer, seja um jogo, seja um produto. Então, óbvio, isso foi muito desafiante também, tipo, não estar perto dessas pessoas numa área tão criativa que demanda que a gente esteja conversando e conhecendo as pessoas. Mas fora isso, eu tenho a sorte de dizer, também o privilégio, que assim, foi bem tranquilo. E também, até em relação do país em si. A Dinamarca, eu acho que lidou muito, lidou, tá vendo? Não tô conseguindo nem falar. É um país que, tipo, se deu muito bem com a pandemia, tipo, soube agir rápido, soube tomar as medidas necessárias no tempo necessário. Então, esse impacto é grande, obviamente, mas ele foi muito melhor do que poderia ter. Exatamente, foi muito mais tranquilo do que poderia ter sido, né? Tipo. E, André, como eu mencionei para você quando a gente estava conversando em off aqui, o nosso grupo de programação tem lá mais de 3 mil pessoas e pessoas em estágios diferentes da sua carreira, muitos começando a tentar fazer um Hello World e tentando entender se programação, tecnologia é para elas ou não. Que tipo de recomendação você teria para essas pessoas que estão tentando começar, estão um passo lá atrás na vida ainda, são bastante jovens ou têm mais idade, mas estão tentando entrar nessa área de tecnologia? Qual seria a tua recomendação para eles? O que você acha que eles devem focar a cabeça deles para conseguir ir em frente com programação, ou com design, com tecnologia em geral? Qual seria a tua dica para eles? Eu acho que a minha maior dica, sim, e até por experiência própria, é que óbvio que a gente vive num mundo hoje que tem muito recurso de aprendizado, né? Mas o mais importante, além de assistir essas coisas que já estão disponíveis na internet, é você meio que seguir o fluxo daquilo que você acha que é interessante pra você, o que realmente é apelativo pra você, se for jogos, se for design, você pega isso e pra mim a melhor forma de você aprender e praticar é você pegar pequenos projetos que te levem menos tempo pra você terminar, sejam menos complexos em termos de escopo, e você consiga pegar esses pequenos projetos e fazer vários. Vários pequenos projetos permitem com que você tenha uma diversidade de coisas com que você pratica, você tenha um conhecimento mais amplo e que você consiga enxergar coisas de vários ângulos e você não se frustre num processo de tentar criar um projeto muito grande, muito complexo e por você ainda estar na curva de aprendizado, se frustrar muito rápido, entendeu? Então, no caso de um jogo, por exemplo, é muito bom você participar de game jams, que são aquelas maratonas de fim de semana, para você fazer um jogo rapidinho, para você se jogar mesmo, focar naquele projeto que vai acabar ali. Um fim de semana acabou, você já pode ir pro próximo, você pode fazer um projeto sozinho, um projeto com equipe, você pode fazer um jogo de plataforma bem rapidinho, um jogo de tiro. E o que isso significa é que você vai aprender diversas técnicas que as pessoas usam para fazer diferentes tipos de jogos, e você vai meio que montar um leque de habilidades e de conhecimentos que vão permitir com que você seja cada vez melhor um desenvolvedor de jogo, entendeu? Então,
A faculdade, pra mim, é incrível por causa disso, assim, tipo, a quantidade de oportunidades que você tem nas cadeiras e os cursos que você participa de fazer projetos de longo prazo, não, desculpa, de curto prazo, de você pegar uma coisinha ali, um projetinho ali, sem a pressão do mundo adulto de, putz, eu tenho que entregar um projeto pra alguém e vai custar, ou tem que ser um bom projeto. Se você conseguir arranjar um ambiente confortável de aprendizado, pra mim é o melhor. E essa é a melhor dica que eu posso dar, é pegar esses pequenos pedaços e sair distribuindo para que você esteja constantemente se alimentando de conhecimento. E foi a forma que eu aprendi Unity, né? Obviamente eu estava no intercâmbio, então tinha todo um recurso diferente. Mas o nosso professor que estava ensinando pra gente, basicamente o que ele fazia era que ele dividia o conhecimento por semana. Então toda semana ele ensinava algum fundamento de jogos pra gente, algum fundamento, algum sistema, alguma mecânica, algum algoritmo. E a tarefa da semana era fazer um pequeno projeto, imagina tipo um minigame, uma coisa assim de Mario Party, uma coisa super simples, que envolvia aquele conhecimento daquela semana. Então, se ele tá te ensinando um fundamento de como fazer linhas que a gente chama de raycast, né, que são linhas que as pessoas usam para fazer jogo de primeira pessoa. Ele passava isso uma semana, a semana seguinte a tarefa era trazer qualquer coisa que envolvia só isso. Apenas isso. Um minigame só com o Ray Tracing. Ou Ray Tracing, ó, desculpa. O Ray Tracing, ó. Minha cabeça toda modificada, né? Por causa da tecnologia. Até esqueci. Ah, do Raycast. Perdão. Raycast. Como usar esse Raycast aí? Usa e faz um pequeno projeto com ele. Ou, essa semana você aprendeu como instanciar inimigos ou instanciar coisas. Então, semana que vem, faça um projetinho que é todo sobre instanciar. Então, eu acho que essa metodologia é incrível. Eu entendo que não é todo mundo que tem o tempo, né? Mas, caso você tenha, eu recomendo demais usar essa técnica e essa forma de tentar aprender, que é aos poucos e com a diversidade de coisas diferentes, um pouco de cada vez. Excelente recomendação, né? E a tal da experimentação também, que é tão fundamental para o processo de aprendizado, né? E eu acho que é importante também você errar, e a partir de você errar, você consegue entender, errei por quê, e a partir dali você evolui também. E, André, uma coisa que eu sempre pergunto para os meus convidados aqui é dicas de livro, música ou filme. Você tem alguma sugestão aí de dica de livro? Não necessariamente na área de tecnologia ou programação, livro, música ou filme? Uhum, com certeza. É, Bom, livro, eu acho que tem um que eu mencionei bem no comecinho, que é Theory of Fun. Eu esqueci o autor agora, né? Mas é um livro que foca muito em tentar entender o que é diversão, não é um conceito tão abstrato. E eu acho que entendendo o que é diversão, você consegue criar jogos mais divertidos, né? Um pouco dessa psicologia aí. Tem outro livro que eu amo, né? Que eu sigo muito a filosofia que chama Game Feel, do Steve Swink, que é um livro que foca 100% na por que alguns jogos têm uma sensação virtual tão incrível, né? Como a gente diz, né? São tão gostosos de jogar. Tem uma sensação é, juicy, né? Como a gente fala. É bem legal de jogar. E esse livro é muito bacana porque ele vai muito a fundo, não só da psicologia, mas também da parte biológica do nosso corpo, por que a gente reage de tal forma para certas coisas que acontecem na tela de um jogo, né? Além disso, eu acho que assim, canais do YouTube para você constantemente se inspirar não faltam, né? Um dos meus favoritos é um canal de uma pessoa que já foi jornalista de jogos e chama Game Maker's Toolkit, que é do Mark Brown, e ele faz análises que a gente chama de videoanálises, né? De elementos de jogos, né? Tipo de sistemas e por que eles funcionam, por que o Ocarina of Time tem uns templos que você não se perde, por que no Metroid os designers fizeram um mapa de tal jeito para você não se perder, por que a sensação do jogo é boa, etc e tal. É, cara, tem muita coisa assim, mas assim, eu vou deixar o Game Maker's Toolkit, né, que é esse canal, que eu acho que é uma coisa super inspiradora, até pra quem não programa mesmo. Se você só é interessado em jogos, eu acho que vale super a pena ver, porque ele nem fala em código, ele literalmente só fala sobre
técnicas e análises. Ah, cara, assim, muita coisa, mas as 3 que eu consigo pensar são essas. E acho que, assim, filme, assista de tudo. Livro, leia de tudo. E música, escute de tudo. Porque o mesmo professor que eu tava mencionando sobre a metodologia que eu acho incrível, uma coisa que ele também falou, que era muito legal, e era uma coisa que eu acho que eu precisava escutar na época, que ele fez. Olha, se eu sempre passar para vocês livros, eventos e coisas no mundo de jogos, vocês vão ser muito similares a todo mundo que está estudando jogos. Então, eu vou ser um professor que vai te passar todas as recomendações e você vai ser um game designer igual, quer dizer, não igual, né? Mas enfim, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, que você vai ser muito similar a outros game designers. Você vai ter um pensamento crítico, cultural, criativo muito similar. Então, beleza, aprende a programar, aprende a criar, aprende a parte técnica, mas vive uma vida que você se exponha a experiências totalmente diferentes, para que você seja uma pessoa criativa que vai se expressar através do mundo de jogos ou qualquer outra mídia. Você vai se expressar da forma com que você, né, absorveu do mundo. Você foi para milhões de galerias de arte, você viu coisas interessantes, você fez uma viagem bacana, aí você se inspirou em uma coisa que você viu, né? Então, além das minhas recomendações técnicas, eu acho que fica aí minha recomendação geral, tipo assim, não se preocupem muito em ler os livros certos, né? Eu acho que é mais você apenas se preocupem em ser os designers e os programadores e desenvolvedores mais autênticos para que vocês possam criar coisas inovadoras e diferentes tal no mundo. Excelente recomendação. E André, planos para o futuro, cara? Planos pro futuro. Caramba, tantos, né? Acho que primeiro de tudo, viver bem, ser feliz. Importantíssimo. Mas em termos assim, carreira e tal, eu acho que eu quero muito conseguir finalizar um jogo é, e levando em consideração a audiência do canal, né? Poder acompanhar a jornada de criação de um jogo do ponto zero e meio que expor isso pro mundo, para, de novo, com a mesma intenção de inspirar e se der, né, ensinar. Eu acho que com certeza é um plano. E, e assim, e continuar vendo o que tá o que dá, o que acontece. Como você falou, eu sou movido a aprender. Então, planos para o futuro, para mim, eu não tenho nada muito ambicioso a não ser aprender. E saber o meu lugar de, tipo, entender que eu nunca vou conseguir chegar num ponto que, ok, agora já tá bom. Para mim nunca tá bom, né? Para mim dá para aprender sempre mais. Então, esse é o único plano, mas o mais objetivo é conseguir fazer um jogo e lançar em algumas plataformas e abrir esse processo de como foi a criação no canal, por exemplo. Mas quem sabe, não tem como dizer, mas querer eu quero. Vamos ver no que dá. Excelente plano, cara. E André, você quer deixar alguma coisa aqui de contato? Twitter, e-mail, teu canal no YouTube, qualquer coisa que você queira divulgar aqui para nossa audiência? Com certeza. Então, tudo que a gente falou hoje, né? Se alguma coisa assim te interessa, né, nessa questão de desenvolvimento de jogos no gerais e da jornada, vocês podem me seguir no Twitter, que tá lá André_MC, que vocês podem me seguir no Twitter. E, obviamente, se você tem algum interesse no mundo de jogos e como eles são feitos, né, por trás das cortinas, é, eu vou recomendar, obviamente, o canal, mas, obviamente, só se interessar para vocês, que é o meu canal, o Mix and Jam, que é, como eu estava mencionando, essa questão da recriação das mecânicas, ela serve não só como uma forma de aprender na Unity, vamos supor, né? Mas ele serve também como uma forma da gente como um todo, e eu me incluo nesse processo, sentir menos medo. Às vezes você joga um jogo no PlayStation 4 e fica, velho, eu não faço a menor ideia onde começar, sabe? Tipo, como é que as pessoas fazem isso? E assim, uma coisa que eu gosto de acreditar, obviamente, é que o canal ajuda um pouco nisso, nesse confronto desse medo, de você perceber que ok, é complexo, mas nem é tão complexo assim, né? Tem coisas que eu consigo fazer, tem coisas que você consegue fazer. Então, o canal, obviamente, fica a minha recomendação, e se você quiser seguir lá, é só ir no YouTube e achar lá o Mix and Jam. E, obviamente, sou muito grato se você fizer isso. E seguir lá para acompanhar, e se quiser mandar uma mensagem, tiver dúvida,
pode fazer isso tanto no canal quanto no Twitter. Obviamente no Twitter é mais fácil ler as mensagens. E é isso. Além disso, fiquem de olho e vejam o que está acontecendo. No Twitter eu também vou postar mais coisas sobre o que a gente está fazendo na Unity como uma equipe de design. Então, se você também tem interesse sobre o futuro da Unity, né, como uma ferramenta e as funções que a gente vai implementar, o Twitter eu acho que é um bom lugar para estar ligado lá. André, eu queria aqui te agradecer, cara, por você ter tirado um tempo aí da tua tarde e noite de sábado, já à noite na Dinamarca. Eu agradeço muito aqui você contar essa história sensacional para nós todos aqui. Um prazer enorme bater papo contigo e é isso aí, cara. Muito obrigado pelo teu tempo, hein? Um forte abraço. Obrigado, hein? Prazer todo meu e obrigado por me trazer essa oportunidade de conversar sobre isso, sobre inspiração e programar como uma forma de melhorar. Mas é isso. Prazer é meu, muito obrigado. E é isso. E obrigado por fazer esse projeto acontecer e trazer esse pessoal para conversar. Mas no mais é isso. Grande abraço e bom dia, eu acho, para você. Boa tarde, não sei, mas enfim. Obrigado. É bom dia aqui. São 10h15 da manhã aqui para mim no sábado. Forte Boa. abraço. Obrigado, cara. Boa noite aí. Valeu. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.